O debate sobre a função jurisdicional com o uso da inteligência artificial remete para o conceito de ética e de segurança jurídica. As novidades trazem risco para os direitos fundamentais? Qual deve ser o papel da tecnologia? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com a desembargadora Daniela Villani Bonacossi e o desembargador Paulo de Tarso Tamborini Souza. Eles tomaram posse neste ano e atuam, respectivamente, na 9ª Câmara Criminal e na 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Obrigado, senhores e a senhora, por participar aqui, atender o nosso convite. É um prazer recebê-los aqui no Pensamento Jurídico. E a você que nos acompanha, por favor, inscrever-se no canal da AMAGES no YouTube e envie suas sugestões e comentários, que serão muito bem-vindos. Doutora Daniela, o espaço digital é onde o debate público hoje está mais intenso, né? Certamente. Isso tem potencial para influenciar aí os rumos do sistema de justiça? Sem dúvida, né? A tecnologia, ela traz novos rumos para o sistema de justiça porque ela vai influenciar diretamente o próprio direito penal. Dos anos 60 para cá, principalmente com a questão de mundialização econômica, os crimes, por um lado, né, relacionados ao âmbito econômico e financeiro, eles tiveram uma mudança muito grande, e aí eu estou falando de lavagem de dinheiro, de corrupção, ou seja, como os meios do crime, e no caso dos crimes comuns, né, no mesmo sentido, quando se fala do crime no Código Penal, né, assim, do paradigma mesmo, o roubo, o tráfico, também tem muitas mudanças no meio de execução. E o sistema de justiça, ele tem que acompanhar, né, essas mudanças tecnológicas quanto aos meios do crime, também na investigação, no processamento, no volume e até em auxiliar nas decisões. Muito bem, doutor Paulo. Então, como é que o judiciário está acompanhando essa regulação do desenvolvimento e aplicação da inteligência artificial no Brasil? Olha, tudo muda quando nós temos um ingrediente novo na sociedade. Alvin Toffler, quando escreveu A Terceira Onda, eu acredito que ele não tinha nem tanta ideia de como seria o impacto dessa nova onda tecnológica em todos os âmbitos da sociedade. E, evidentemente, se muda a sociedade, o direito tem que acompanhar como a ciência do dever ser dessa sociedade. Então, evidentemente que dentro do Poder Judiciário, especificamente, quando se introduziu o processo judicial eletrônico, ele por si só já gerou toda uma alteração de costumes, de hábitos, de execução de trabalho que não se verificava nem se imaginava como é que isso aconteceria 10 anos ou 20 anos atrás. Com a inteligência artificial, então, nós temos uma nova perspectiva de alteração que vai afetar todas as áreas do direito, sem dispensar, entretanto, a atuação humana, porque da mesma forma que antigamente não se falava a diplomacia vai acabar quando os meios de comunicação se alterarem, e a diplomacia nunca acabou, nem nunca vai acabar, em razão deste relacionamento direto humano que tem que ocorrer nesse âmbito específico de relações internacionais. E no nosso caso específico, dentro do direito, também não vai poder acabar, porque nós vamos sempre que ter a atuação do juiz humano, do advogado, do Ministério Público e as partes que são humanas. Doutor Daniela, e os efeitos, os impactos dessa discussão sobre esses conceitos de ética, os conceitos de segurança jurídica e os direitos fundamentais? Como é que isso tudo se combina? Bom, até aproveitando, né, a fala do Dr. Paulo, justamente nesse sentido, né, das mudanças, né, que a gente tem na sociedade, que vão influenciar nos julgados, no crime, nas decisões, enfim, isso vai ter uma grande relevância no sentido em que no âmbito, né, da minha Câmara, da minha atuação, no direito penal, realmente a questão das garantias, o fato em si, o direito, ele não consegue sair um pouco da visão do ser humano. Agora, é possível a gente conseguir uma celeridade e até uma eficiência com algumas questões que são mais formais. Então, por exemplo, a análise de requisitos formais de um recurso,
o cálculo relacionados aos incidentes na execução da pena, e aí a gente pode citar o núcleo 4.0 no Tribunal de Justiça, que tem sido cada vez mais eficiente, porque o volume é muito grande e a análise, em alguns momentos na execução penal, realmente ela passa de forma isolada pelo cálculo, pelo quantum da progressão e dos requisitos formais. Então, nesse sentido, acredito que pode ajudar muito. Agora, o que depende da valoração humana, realmente de uma análise que vai ter não só uma relação com o jurídico, mas também da sensibilidade do juiz. A gente está num momento não. A questão carcerária sempre passou por momentos muito difíceis e cada vez mais dificultosos de se alcançar os fundamentos da pena, a ressocialização, né, prevista, pelo menos em tese. E aí que passa a questão ética, da sensibilidade e da observância do julgador quanto aos direitos e às garantias. Doutor Paulo, a doutora Daniela tratou dessa questão do direito penal aí, né? Alguns são mais apaixonados nessas mudanças, outros recusam integralmente, né? Como é que se vê, de repente, assim, alguém dizer que os algoritmos vão dar suporte a uma decisão judicial? Isso agrava o debate? Olha, eu, pessoalmente, vejo toda a questão que cerca o ser humano, tecnológica, dentro de um princípio de instrumentalidade. Ou seja, qualquer avanço tecnológico, ele tem que servir à sociedade enquanto composta por seres humanos e não servir-se dela, né, para alguma outra finalidade. Então, eu acredito especialmente que resistências ao novo nós vamos ter, como sempre a sociedade teve ao longo de sua história. Nós podemos ver a própria resistência, que eu já tenho idade, infelizmente, para fazer essa observação por experiência própria, quando o telefone celular surgiu e ele mudou como um novo paradigma a nossa relação com tudo, né? Hoje, quando você, dentro do direito penal, por exemplo, você pode dizer que o preço de um celular ele corresponde a um fator num crime. Mas o valor do celular hoje, ele corresponde a outra ideia dentro de uma valoração de crime. Porque, por exemplo, ainda que ele custe um preço pequeno, ele tem um valor alto, porque hoje o celular carrega uma vida. Ele tem fotos, ele tem lembranças, ele tem ligações com o seu banco, com tudo. Dados sigilosos, né? Dados sigilosos, a sua vida pessoal, a sua comunicação, né? Hoje até, inclusive, o telefone é muito menos utilizado para conversar, porque você, curiosamente, passa uma mensagem para perguntar se pode telefonar, né? Que foi uma alteração considerável. E nós tivemos resistências a isso. Hoje, tudo já se aceitou. Aliás, a sociedade, em geral, ela tem uma resistência ao novo, depois ela se adapta e faz um degrau para uma evolução subsequente. Doutora Daniela, a questão do papel da tecnologia não se trata mais apenas de demandas de massa repetitivas, né? Com quais objetivos os tribunais estão buscando a tecnologia? Seria para resolver os seus próprios problemas, como produtividade, alta carga processual? Qual que tem sido essa orientação? Tem sido principalmente para conseguir atender ao jurisdicionado e não só internamente. Então, em todas as áreas, né, sem dúvida, é uma realidade o volume. Então, por isso, é um pouco difícil ter a celeridade que deveria realmente ser possível para atender o jurisdicionado. É humanamente impossível muitas situações. Então, nesse sentido, a tecnologia no tribunal ela tem servido desde acompanhamento de processos, da análise das provas no processo, né? Ou seja, ao invés daquelas coisas da gente folhear, o relatório processual. Hoje, realmente tem sistemas que são muito bons, não tem que redigir, a gente consegue marcar os trechos mais importantes do relatório, mas como eu comentei anteriormente, a valoração dessas provas, a observância das garantias individuais, ela acaba tendo que passar realmente pelo ser humano. Mas o principal interesse do âmbito do tribunal é justamente conseguir alcançar, com um bom trabalho, atendendo ao jurisdicionado. E para isso,
depende de algumas mudanças internas, como tem ocorrido. Até muitos humanos, né? Porque os tribunais têm investido nos últimos anos, até para enfrentar essa carga processual excessiva, excesso de litigiosidade, a conciliação e outros modelos aí de autocomposição. A tecnologia pode ajudar nessa gestão de conflitos nesse âmbito? Olha, eu acredito que sim. Veja bem, nós temos na Inglaterra uma experiência muito interessante, que é uma corte virtual. Essa corte virtual ela foi baseada nos procedimentos de resolução de conflito de grandes empresas de comércio eletrônico. E essa experiência ela tem sido muito bem sucedida, principalmente nos casos de relação de consumo, né, no direito consumidor. E a própria relação do consumidor, e houve também, evidentemente, a resistência de eu estar submetendo a minha queixa ou o meu caso a um bot, a uma inteligência artificial. Só que até esse processo, quando ele chega num determinado nível de impasse, há então a interferência humana que vai buscar a solução. Então é evidente que à medida que nós progredimos nessas relações de tecnologia, novas maneiras de solucionar conflitos, elas vão evidentemente surgindo. O que eu acredito que seja talvez mais importante é investir no ser humano para evitar o conflito. Porque hoje, de acordo com a Justiça e Números do Conselho Nacional de Justiça, nós temos no país mais de 90 milhões de processos. Isso se você fizer uma relação, evidentemente que não é um para cada pessoa, mas com os casos dos grandes litigantes, mas você não pode chegar a quase a metade da população litigando por alguma coisa. Eu não posso chegar a um processo legislativo que eu tenha que entregar para o judiciário a solução do processo político. Eu não posso chegar a um ponto em que eu tenha que entregar tudo para o juiz ou para o judiciário resolver os conflitos da sociedade. Então, acredito que o investimento nesta área, ele tem que acompanhar, por exemplo, o investimento na tecnologia. Muito bem. Eu vou fazer um pequeno intervalo. Gostaria que no próximo bloco a gente discutisse como está a situação em âmbito nacional, a unificação desses sistemas e também quais são os princípios, né, que devem regular a atuação do juiz, usuário, controlador da inteligência artificial. A gente volta em instantes. Estamos de volta com Pensamento Jurídico. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br ou pelo canal da Amages do YouTube e envie suas sugestões e comentários. Hoje estamos discutindo sobre os impactos da inteligência artificial na função jurisdicional. Os nossos entrevistados são os desembargadores Daniela Villani Bonacossi e Paulo de Tarso Tamborini Souza, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Doutora Daniela, uma questão que eu deixei no bloco anterior a respeito dessa visão nacional, dessa integração desses sistemas. Existe uma preocupação com essa integração ou cada tribunal faz o seu próprio sistema? Como é que fica a unificação disso depois? Existe. Um grande exemplo, né, que pode ser dado primeiro, né, em relação em cada tribunal, são as sessões virtuais. Hoje é possível sessões síncronas, né, isso dentro do tribunal, é possível julgamentos virtuais, então isso também traz uma celeridade muito grande e também se aproveita da experiência de outros tribunais estaduais para que a gente possa também reutilizar. No STJ, né, inicialmente houve digitalização de primeiros processos, depois utilização de questões internas. Hoje se usa a inteligência artificial, por exemplo, para uma análise prévia em recurso especial e recurso extraordinário, né, no caso do STJ, o especial, com questões formais. Então, sem dúvida, existe essa preocupação de se propalar o que deu certo e de aprender também com outros tribunais. E com outros magistrados que tiveram, por exemplo, né, pioneirismo de participar de outros sistemas, né, doutor Paulo? O senhor já participou da instalação de alguns deles, né? Sim, a orientação específica do Conselho Nacional de Justiça é pela tentativa de se colocar o PJE como um sistema nacional. Mas é evidente que isso é uma linha de tempo que nós temos que ter certo tipo de compreensão,
por exemplo, com alguns outros tipos de sistema, o EPROC da 4ª região. Nós temos um sistema, por exemplo, do Tribunal de Justiça de São Paulo, e para você migrar um sistema desse para outro tipo de processo eletrônico, ele é custoso e é complicado, porque o Tribunal de Justiça de São Paulo é provavelmente o maior tribunal do mundo em matéria de processos e causas que são submetidos àquele tribunal. Então, você alterar um sistema, ele demanda uma série de estudos que tem que ser feita com cuidados. Mas a inspiração e a regra do Conselho Nacional de Justiça é que seja o ideal que fosse um sistema nacional só. Entendi. Doutora Daniela, a senhora falou muito da questão do humano diante aí do avanço tecnológico, né? Naturalmente, alguns princípios devem guiar a atuação desse juiz, dessa juíza, usuários, controladores do sistema. Quais deles seriam esses princípios para poder regular essa atuação? Sem dúvida, o juiz ele vai conseguir atuar, né, ele tendo transparência, ele tendo informação em relação ao que ele precisa de julgar. Mas, ao mesmo tempo, ter cuidado porque existem dados que são hoje definidos como sensíveis, que são pessoais, que pode expor um terceiro. Então, isso também é um ponto muito importante. E também preservar, obviamente, né, os direitos e garantias fundamentais em relação às partes do processo, em relação às garantias processuais também. Acredito que seja as questões importantes. Doutor Paulo, o senhor tem uma reconhecida atuação também na especialização na justiça eleitoral, né? Nós estamos vivendo hoje um debate no país com esse projeto de lei na Câmara, no Congresso e tal, que tenta regular a atuação das redes sociais. Nos últimos anos, elas têm tido uma influência muito intensa no debate político, né? Isso pode influenciar os rumos de uma disputa eleitoral, a vontade e o voto do eleitor? Não só pode, como influencia. Nós temos exemplos da Analytical no Reino Unido que vendia esse tipo de influência, da empresa especificamente situada no Reino Unido. E este é também uma sequência da evolução lógica das coisas. Quando nós tínhamos o rádio e entra a televisão foi regulamentada através de um sistema de concessão pública e que se segue regras. O que é muito importante saber é que, embora uma plataforma digital seja ou possa ser considerado privada, ela tem uma influência pública que o Estado tem que consequentemente ou necessariamente de passar uma supervisão, no sentido de que nenhum direito, isso é um princípio de direito geral, regra geral de direito, nenhum princípio é absoluto. Você sempre encontra um limite a um princípio com outro princípio. Então você tem um princípio de liberdade de expressão e qualquer ultrapassagem desse princípio pode ser considerado crime. Então não há um direito ilimitado de liberdade de expressão. Existe uma bússola chamada Constituição, né, que dá traz as orientações. O que é mais importante que eu vejo quando se fala em organizar esse sistema, as pessoas são levadas a imaginar que haverá uma censura na internet. Isso é uma falácia. Por quê? Não é na internet, são plataformas que constituem redes sociais ou redes de informação e que são privadas e que rendem dinheiro exatamente com a venda de informação. Então, é óbvio que essas plataformas, elas podem criar regras para seus usuários, mas elas têm que se adaptar a um sistema constitucional penal, por exemplo. Entendi. Doutora Daniela, um pouquinho da experiência da senhora na trajetória no estudo da governança, né? Como é que estão os estudos para o desenvolvimento de programas de integridade e compliance no judiciário? Bom, originariamente, né, os programas de compliance, de governança, por exemplo, nos Estados Unidos, eles surgiram voltados para o poder público, como uma forma de controle, principalmente em relação aos atos públicos e à corrupção. O Brasil ele passou por um processo um pouco diferente, porque inicialmente a preocupação no Brasil era em programas de compliance, em programas de integridade voltados para o âmbito financeiro. Como uma das primeiras foi a FEBRABAN, depois veio a Lei de Lavagem de Dinheiro com o COAF, e depois
do Estatuto das Estatais, depois que a gente teve as questões, os grandes escândalos midiáticos de corrupção, e eu digo midiáticos porque sempre houve esse tipo de crime, mas, né, a mídia acabou propalando muito mais por esse avanço tecnológico, que veio realmente a preocupação em relação ao poder público e judiciário. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, inclusive, ele foi, se não o primeiro, um dos primeiros realmente a criar um programa de governança e de controle interno, principalmente voltado para a prevenção à corrupção e ao controle dos atos públicos, com a criação de um código de ética, com a criação de procedimentos, padrões internos, porque a ideia da governança é justamente uma gestão controlada. Quanto mais controle eu tenho, é que eu não vou deixar escapar atos que possivelmente possam trazer um prejuízo para o cidadão, um ato que seja ilícito. Então, ele tem essa questão do controle. E o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ele tem um avanço muito grande em relação a isso. De certa maneira, doutora Daniela, a organização privada no Brasil lida melhor com esses conceitos. É um desafio para a área pública por ser inédito? Sem dúvida. Um desafio não só pela criação, mas principalmente pela implementação e também de como seria uma fiscalização. O Estado de Minas Gerais, junto à Controladoria Geral do Estado, inclusive, também foi pioneira em várias questões relacionadas à governança, principalmente na pandemia também, e o grande problema era justamente esse, como monitorar e fiscalizar. Então, criar institutos de controle, sem dúvida, é possível, conhecendo os problemas internos, mas é um desafio principalmente na implementação e no monitoramento dessa governança. E estabelecer esses códigos de conduta, doutor Paulo, num estado como Minas Gerais continental, um país continental, com regiões tão diferentes, isso é uma preocupação, é um desafio maior? Olha, eu acredito que deva sempre ser a orientação do Estado de produzir um bom serviço público ao contribuinte que, em uma análise paralela, é o seu consumidor e o seu destinatário do serviço público. Então, é obrigação do Estado prestar um bom serviço a seu contribuinte e ter os meios de fiscalização e de acesso ao contribuinte para que ele receba esse bom serviço, eu acho fundamental. Então, Daniela, essa ferramenta aí, esses estudos de compliance, programas de integridade, as corregedorias dos tribunais, as ouvidorias já fazem um trabalho de controle interno e de desvios também operacionais. É suficiente? Ou esse precisa avançar, precisa de trazer essas novas técnicas? Em tese é suficiente, mas a questão não é o avanço da ouvidoria ou dos meios em que se implementou no tribunal. Nos programas de compliance, quando se fala justamente de ouvidoria, de canais de denúncia, é uma forma de fazer com que aquele colaborador leve publicamente os problemas que tem enfrentado para que eles possam ser solucionados internamente. Não basta ter uma ouvidoria, ter um canal de denúncia, enfim. É necessário que as pessoas tenham uma segurança justamente para relatar os problemas internos, que tenham uma garantia de que não vai ter um retalhamento por conta das situações que elas vão levar e também de como tratar esses problemas internamente. É um tema muito novo, que ele tem sido realmente progressivamente analisado, estudado, aprendido com o direito comparado. Então, sem dúvida, a gente ainda caminha por grandes dúvidas e um crescimento em relação a isso. Muito bem, nós estamos chegando à reta final do nosso programa. Eu gostaria agora que o senhor, doutor Paulo, pudesse fazer para a gente a indicação de leitura para a nossa audiência. O que o senhor trouxe para nós? Olha, eu tenho a sugestão muito interessante de um físico austríaco, Fritjof Capra,
num livro que se chama O Ponto de Mutação. Nesta obra é uma versão muito interessante de uma visão de um físico reconhecido sobre como nós passamos por uma fase de alteração entre um método de vida e de análise da realidade cartesiano, onde se separa as partes, estuda as partes para compreensão do todo, até um ponto de vista holístico, ou seja, como não é possível se separar as partes para a compreensão do todo, dada a interdependência entre elas. Então, esse ponto de mutação ou de alteração, o autor percorre várias áreas da sociedade que vão desde a vivência social até direito ambiental. Boa indicação, com certeza. Doutora Daniela, o que você vai indicar para a nossa audiência? Eu vou até aproveitar o tema que a gente discutiu, que a gente conversou, e vou indicar um livro de um sociólogo, que é o Ulrich Beck. Ele tem uma obra muito importante que, traduzido para o português, é Sociedade de Risco, em que ele explica que a gente hoje está numa sociedade de risco não por conta das várias situações de medo, enfim, mas de risco porque a gente tem tanto conhecimento que vira uma sociedade da insegurança sentida. A gente tem notícias de situações de violência, de catástrofes, de pandemia, de uma forma tão rápida e tão exaustiva que acaba gerando, por um lado, o temor e, por outro lado, uma visão de punitivismo, de ódio muito maior, que é por conta dessa sensação que a sociedade tem. Aparentemente, parece que com a segurança a gente poderia resolver esses problemas que são advindos da própria modernidade. Muito bem. Boas indicações, com certeza. Eu conversei aqui com a desembargadora Daniela Villani Bonacoste e o desembargador Paulo de Tarso Tamburini Souza e falamos aqui sobre os impactos da inteligência artificial sobre a função jurisdicional e seus efeitos. Doutor Paulo, muito obrigado pela entrevista. Doutora Daniela, foi um prazer recebê-la aqui também. Bom, ficamos por aqui. Se você quiser ver e rever esse programa, vá aos canais da AMAGES no YouTube, também nas redes sociais e no site da associação. Ficamos por aqui, obrigado e até a próxima.